E seria um meio de ajudar as novas gerações a adquirir o gosto pela leitura. E não só pela leitura, também pela criticidade das histórias. O projeto Cinema, Inclusão e Cidadania, o SIC, promoveu no sábado, dia 30 de novembro, no Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba, a apresentação de 2 curtas-metragens, produzidos e dirigidos pelo cineasta taubatiano Gustavo Monge. O primeiro filme a ser projetado será a Microsinfonia de uma Catedral, obra que registra os microambientes quase secretos de um dos mais importantes espaços públicos de Taubaté, a Praça da Santa Terezinha. O local abriga um santuário centenário em arquitetura estilo neogótica, com ampla área verde no coração da cidade. Já a segunda produção cinematográfica será Jorge Rata, Nostalgia e Legado, sobre o taubatiano colecionador de quadrinhos há mais de 60 anos. No documentário, Rata conta sobre sua relação com a nona arte e o que o motiva a continuar colecionando. Quem falou que é novinha? É o que eu falo para o pessoal. Tem pessoal que gosta de quadrinhos e coisa, ele tem que vir aqui com o tempo. Os 2 filmes foram realizados durante o curso da AIC, Academia Internacional de Cinema, e marcam a estreia de Gustavo Monge, biólogo de formação na 7ª arte. Após a exibição, foi promovido um debate entre o diretor Gustavo Monge, o cineasta Rodrigo Castilho e o público, com condução do produtor executivo do SIC, André Ferreira. Bom, gente, depois da exibição aí das 3 produções audiovisuais, né? Do trailer e do filme também, os 2 filmes, agora vamos bater papo com o cineasta, diretor aí cinematográfico, Gustavo Monge, né? Para falar um pouquinho dessas produções. Primeiro, gostaria que o Gustavo se apresentasse e gostaria de saber por que essa guinada, né? A gente sabe que a sua formação é na área da biologia, né? E de repente você está aí com produções audiovisuais, com filmes que tem a ver com o seu universo, mas tem filmes também que não tem a ver, né? Como que foi esse processo de entrar no audiovisual? Legal. Obrigado aí, André. Obrigado ao pessoal da TV Cidade aí pela exibição. Sou Gustavo Monge, né? Como o André falou, eu sou formado em biologia. E, na realidade, assim, eu sempre tive uma paixão por cinema, né? Eu sempre gostei de cinema, sempre admirei essa arte, né? E quadrinhos também sempre foi uma grande paixão na minha vida, assim. Eu sempre gostei de tudo que é arte, assim, relacionado à imagem, né? Artes visuais. Acho que é o que me chama a atenção essa coisa do visual, né? Mas aí, quando eu me formei em biologia, no final do curso, eu fiz alguns cursos de fotografia, que sempre foi um hobby para mim, assim, fotografia. Depois eu comecei a investir, assim, de forma mais profissional na fotografia. E aí eu comecei a considerar fazer curso de documentário. Na época, a ideia era aliar as coisas, né? Aliar a biologia ao cinema, né? E fazer um documentário, as coisas mais relacionadas à biologia. E associar isso à divulgação científica. Então, um universo de cinema voltado para a biologia. E à medida que eu fui estudando, né, fazendo outros cursos, aí eu acho que eu fui descobrindo que a minha paixão, na realidade, é mais o cinema, mais o audiovisual do que, de fato, a biologia em si. Assim. A biologia, acho que é um tema que eu gosto muito, é uma coisa que me chama atenção, mas todos os temas me atraem de alguma maneira, assim, eu acho. Então, eu fiz esse curso de documentário pela Academia Internacional de Cinema, né, um curso de documentário online, mas foi um curso bem interessante que ele propôs exercícios práticos, né? Então eu tive que pôr a mão na massa e fazer alguma coisa com o que eu tinha na mão, né? Então, minha câmera ali, o microfoninho e tal, e eu tive que ir atrás. E daí saiu esses 2 filmes que a gente viu. Bom, nas 3 produções, parece que elas se dialogam no momento que você traz à tona micro-universos, né? Temos aí o micro-universo das plantas alimentícias, temos aí o micro-universo de um macro-universo que é o patrimônio nosso, que é a praça, a Igreja Santa Terezinha, mas ali você traz um olhar diferenciado que só quem tem mais
um cuidado, né? Consegue enxergar isso na classe. Se passar direto, você não enxerga nem a abelha que está ali do lado, né? E a questão do colecionador também de HQs, né? Que quem passa, por exemplo, ao lado da Igreja do Rosário, se não parar e não conversar, né? Não olhar o que significa aquele quiosque que está ali, quem é que reside ali, né? Ou vive ali, vai passar todo dia ali e não vai saber que tem uma pessoa, um nível cultural elevado, que tem essa paixão pelos HQs, né? Por que essa escolha de micro-universo? Eu acho que está relacionado ao que eu estava falando sobre a questão da imagem e da beleza, assim, que é o que me atrai, assim, né? Então, sobre a microsinfonia, acho que o que me atrai, sempre me atraiu, assim, os insetos, sempre gostei do universo de insetos, assim, porque eu não sei, na realidade eu não consigo nem te dar uma resposta do porquê, assim, é uma paixão minha, assim, principalmente em relação a abelhas, assim, eu sempre gostei de abelha. E a fotografia que eu comecei a fazer na biologia foi a fotografia macro, que é a fotografia que você amplia o seu olhar em relação a algum objeto muito pequeno. E aí você, por exemplo, enxerga coisas que a olho nu você não enxergaria normalmente. Daí você vai olhar uma abelha e conseguir ver o pólen que está ali nas pernas dela, né? Então, em relação à microsinfonia foi isso. E os quadrinhos sempre foi uma paixão minha mesmo. O Jorge já fazia parte da minha vida, assim, antes de eu entrevistar ele, né? Mas eu não tinha essa proximidade com ele. Eu acho que depois do filme eu comecei a formar mais uma amizade, assim, com ele, né? Porque eu ia lá, comprava o quadrinho e voltava, né? Mas eu acho que foi importante descobrir mais, assim, o que tem ali, né? O que ele trabalha e sobre essa opinião dele, né? Sobre isso que você falou, assim, ver o quanto ele quanto ele tem sabedoria ali para compartilhar, né? Então a gente às vezes passa e não percebe. Realmente eu também percebo isso. Muita gente passa ali na banquinha dele e não repara que tem alguma coisa. E as Punks é o último projeto nosso, né? Até com o Rodrigo, que a gente está produzindo comigo também, que também é biólogo, meus amigos estão aqui são biólogos também. E também tem a ver um pouco com isso, assim, sobre coisas que estão... Na realidade, você me falou isso agora, eu não parei para pensar isso, né? Mas realmente são coisas que estão escondidas de alguma maneira e tem essa necessidade de divulgar, né? Como que tem sido esse processo, né? Do Jorge a gente vê ele ali com máscara, com tudo, né? Que nos remete que foi num período em que estava a pandemia, né? Como foi entrevistá-lo e o porquê você escolheu assim o Jorge ser um personagem central, lógico, do tema, mas deixou espaço para que algumas pessoas também falassem sobre a questão da HQ. Como foi esse processo? Eu acho que, assim, como eu tinha comentado, eu já conhecia o Jorge, mas de uma maneira superficial. Então eu ia lá comprar quadrinho e não me aprofundava, né? E esse exercício, na realidade, esse filme foi resultado de um exercício do curso que eu fiz de documentário para fazer uma entrevista com alguém. Então eu tinha que fazer uma entrevista, escolher uma pessoa que ela não fosse totalmente conhecida por mim, mas que eu tivesse talvez um pouco de noção de quem era. Então, de repente, assim, eu sugeria, sei lá, uma pessoa da sua padaria que você vê todo dia, dá bom dia, mas nunca teve a oportunidade de ter uma conversa mais profunda. Então, acho que partiu disso, assim, porque eu sempre gostei de quadrinho, falava com o Jorge, mas eu nunca tive uma oportunidade de me aprofundar numa conversa com ele. Então, acho que surgiu disso aí. E agora as outras pessoas foram pessoas que eu fui encontrando ao redor dele, né? Que é isso que você falou, tem um universo ao redor dele, são artistas, pessoas, ilustradores, que no caso o Rodrigo, ele faz fanzine, também cineasta, né? Fez uns filmes aqui e trouxe pra cá. E aí as pessoas se revelam um pouco do Jorge também, né? Então, tipo, essa questão dele ser esse cara que apoia o quadrinho e ele realmente cria aquele universo para que as pessoas possam compartilhar conhecimento, possam ali, tipo, trocar o quadrinho, trocar ideias, né? Então, acho que essa é a importância dele também. Ele estando ali, ele é um ambiente entre outras pessoas, né, para se conhecerem. Então,
E eu acho que é isso, eu acho que foi legal entrevistar essas pessoas e colocar no vídeo do Jorge, porque elas revelam um pouco do próprio Jorge. No documentário sobre aí a Santa Terezinha, você teve alguma dificuldade em fazer? Porque, por exemplo, uma das coisas que chama sempre a atenção, nós às vezes estamos até aqui editando na nossa sala, a gente sente a Santa Terezinha entrar pelas nossas janelas quando toca o sino, né? Não vi ali, de repente, imagem, né, sua feita diretamente do sino, ou direto na torre do sino. Teve alguma dificuldade para entrar nesse patrimônio? Você buscou, de alguma forma, trazer isso? Porque é algo que marca, acho que na vida do taubatiano, o sino da Santa Terezinha, a sirene da CTI, né? Também o sino da nossa catedral, né? Parece que foi um personagem que ficou meio de segundo plano. Foi escolha própria ou foi alguma dificuldade? Foi escolha, mas na realidade eu confesso que o sino foi um efeito mesmo. Eu baixei o som do sino. Porque às vezes é isso, né? Eu fui lá filmar os insetos, tal, não estava no horário que eu conseguia filmar o sino e gravar o som do sino, então eu fiz o que eu pude. Assim, a dificuldade maior desse filme do Microsinfonia foi o macro, os filmes em macro. Porque aqueles insetos, né? O que acontece? Quando a gente vai filmar tirar uma fotografia macro já é difícil, porque ela tem toda uma questão com a câmera que você precisa controlar a abertura para entrar bastante luz, mas você também não pode fechar muito, enfim, coisas técnicas que dificultam muito uma fotografia macro de se fazer. E filmar também eu tive essa dificuldade. Acho que até dá para perceber que alguns filmes dos insetos ficaram um pouco mais tremidos. Principalmente por isso, porque é difícil, porque eles estão em movimento e a câmera não podia ficar tanto em movimento, mas eles estão em movimento, então tinha que seguir a lógica ali dos insetos e tal. E eu acho que a questão do Microsinfonia foi mais trabalhar o som depois. Não tive que, por exemplo, eu estava filmando os insetos, eu quis trazer menos aquele som da Santa Terezinha, como se fosse realmente um outro universo ali. Mas acho que a dificuldade foi mais os insetos em si. Bom, vamos abrir aqui para o nosso público poder perguntar, se manifestar, alguém quer fazer uma colocação, fazer uma pergunta. Aqui vamos começar pelas mulheres. Na realidade, não é nenhuma pergunta, mas é uma coisa que eu aprendi, que eu acho que pode ser bacana para vocês também. Quando você não tem uma lente macro e você precisa, porque a câmera ela tem aquela coisa de ficar procurando foco, né? Você pega a lente que você tem, vira ela ao contrário. Mas ela não tem rosca, ela não tem, né, a forma dela ficar presa, segura com a mão. Mas a lente virada ao contrário faz o macro, mesmo que você não tenha lente. E aí a câmera procura menos, porque ela não está conectada. Então você só usa o vidro, você só usa a angulação do vidro para fazer o macro. E ela não vai ficar procurando porque os contatos não estão, ela não vai receber aquela carga elétrica do motorzinho, de ficar procurando, de ficar fazendo o espelho dentro, ficar se movimentando. Então é uma coisa que eu aprendi com o Luciano Coca. E para quem eu posso passar, eu passo porque é uma coisa fácil, que a gente nem imaginava, uma coisa que ele descobriu fazendo experiências e que deu certo para ele. Toda vez que eu preciso, eu faço isso dar certo. Então, de repente, fica aí, né, para quando for fazer os insetos, né, tira a lente, vira o contrário, segura com a mão e vai. Só vai que dá certo. Legal, obrigado. Inclusive eu fiz com um tubo de extensão, né, eu acho que ele não tem a conexão da câmera com a lente, né, eu acho que é por isso que ficou também dessa maneira. Essa questão da biologia, de tudo ter movimento, tudo ser rápido, tudo se reproduzir em rapidez, o seu olhar também em cima dos seus trabalhos é voltado a isso? É uma provocação também ou não? Ou é espontâneo? Porque você tem uma velocidade como se fosse mesmo a natureza andando, funcionando, entendeu? Então, você tem um olhar apurado nesse ponto. Queria saber se é uma provocação ou é o seu olhar mesmo, porque eu achei interessante, eu gosto desse
essa imagem em movimento, acelerado. E não sei se você percebeu isso, mas é interessante isso, porque é um olhar diferenciado. Você diz mais em relação à microsinfonia? Não, o seu trabalho, todo o seu trabalho de audiovisual, você tem um time acelerado, tanto nas plantas, nos bichinhos que você estava na própria entrevista com o Rata lá, você tem um time diferenciado, seu olhar é diferenciado para isso. Ele tem agilidade, tem aquela sagaz de vamos acontecer. Isso é por causa da biologia que você estudou também, por causa de tudo ter movimento? É uma observação interessante, né? Que eu parei de pensar nisso. Mas eu acho que tem a ver com... eu não sei, eu acho que é uma coisa minha, assim mesmo, sempre procurando correlações. Eu acho que tem a ver com isso também. Por exemplo, tem coisas ali no microsinfonia que eu estava procurando uma correlação. Não coloquei muito... Não foi tão assim, tipo, um inseto, uma pessoa. Não, eu estava procurando o que se conecta. Por exemplo, eu não gosto de fazer isso, ficar falando do filme, nem que interpretando meu próprio filme, mas vou só para dar um exemplo. Tem uma hora que a formiga está trabalhando, levando uma folhinha. E aí a minha ideia era uma rima com um cara trabalhando, levando... Então, são coisas assim para montarem rápido. Você tem esse olhar para o audiovisual diferenciado. Não sei se é por causa de ter um estudo, ter influenciado isso, mas você tem uma necessidade de fazer a coisa acontecer. Isso é interessante. Nos 3 tipos de trabalho seu, tanto entrevista, tudo, você tem essa sagacidade. Isso é legal, porque tem gente que passa a vida toda e não consegue achar o seu norte, entendeu? E tem gente que já tem isso e é muito legal. Projeto SIC, em fomento da Lei Paulo Gustavo, via Secretaria de Cultura, Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté, Ministério da Cultura e Governo Federal. Boa tarde a todos aí. Parabéns aí, Gustavo, aí, rapaziada aqui do Cine Clube, que mais uma vez traz aí coisas interessantes aí pra gente aí, tá, como eu falava no início, da nossa região, de gente da nossa região. E para mim é interessante, porque as 3 produções aí, elas digam, sei lá, me pegam assim. Eu estou falando isso bem verdadeiramente mesmo. No início, o primeiro projeto está em andamento, correto? Legal, sobre punk, que eu sou muito interessado nesse assunto. Eu vi algumas pessoas aí, nessa aí, me instigaram, a Adriana, o pessoal da Horta Itaim, tem o professor Furlan, que eu inclusive eu não sei se foi... Você estava lá. Você estava lá na oficina. Lá, tá? Exatamente, eu falei, parece que é muito... Foi bacana, eu acho que foi, por sinal, um registro legal, cara. Exatamente, agora eu tô recordando que você estava lá, cara. É mesmo, eu lembro direitinho. Parabéns. O pessoal da Horta Itaim estava com ela. Né? Nossa, que legal, exatamente. E o tema é interessante, é bom que as pessoas... Acho que vai ser uma coisa legal, porque aquele dia, não sei se vai ter mais coisas assim, foi muito bacana. Então, o assunto é interessante, o assunto é de interesse geral, né? Eu acho que vai ser uma coisa legal. E parabéns, deixou aquele gostinho de quero mais. Na segunda produção lá, que foi bem clara mesmo essa situação que você falou de um momento, de grandiosidade da catedral e das pessoas, né, do espaço, de repente transição para uma coisa mais micro, com suavidade, legal, bonitas imagens. O que você falou, eu fiquei dúvida. Era uma pergunta que eu fazia sobre o método que você teve para fazer, porque realmente é difícil fazer essa transição e fazer com que for com qualidade. Acho que ficou legal. E, por fim, né, a outra produção aí com o professor Jorge, né? Nossa, legal. Porque eu quando falo em quadrinhos, eu deixei quadrinhos há muitos anos atrás, eu não estou mais vendo quadrinhos, porque se perdeu essa coisa do quadrinho. Eu me perdi essa coisa do quadrinho. Eu lembro que uma época, quando eu era uma criança, eu também as coisas aqui, mas o negócio é muito louco.
Mas eu lembro que eu ganhei um punhado, assim, um saco de revistas de quadrinhos, né? Cara, eu devorei aquilo lá que nem louco, cara. Isso aí foi minha vida. Me formou, me fez um leitor. Hoje eu leio por causa disso aí. E o que ele tem é um tesouro. É bom, bacana você mostrar, é um tesouro. Né? E muitas vezes não se sabe. Me falaram que tinha um senhor que tem uma banca ali naquela praça do bispo lá, que tinha uma coleção mesmo. É ele, será? Que tinha lá? É ele mesmo? Então eu nunca fui. Eu sempre falei, eu vou. Agora conheci a pessoa e parabéns aí pelo trabalho. Aí foi tudo, como ele falou, com o ritmo adequado, né? Eu gostei. Das 3 coisas interessantes. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Primeiramente, queria parabenizar você pelos trabalhos. E além desse terceiro trabalho seu, existe um quarto que você tem em mente, um quinto? Eu tenho um monte de roteiro, assim, de ideias que eu tenho para fazer. E aí eu vou anotando, assim, algumas coisas derivadas, normalmente, do que eu já estou fazendo. Por exemplo, estou fazendo uma coisa sobre punks e aí, descobri um detalhe lá na feira que a gente vai e aí, tem uns insights, assim, de coisas que talvez dê para acontecer ou não. Mas, assim, eu estou tentando focar, na realidade, agora em terminar esse trabalho das punks, porque tem muita coisa para filmar. Eu estou filmando desde 2022 e tenho ido, assim, muitos lugares, assim, como deu para ver no trailer, né, aqui no Vale do Paraíba. Então tem muito material filmado aí, daí eu, por enquanto, estou focando nisso, mas tem umas ideias de roteiro ainda para o futuro, assim, tem coisas que talvez, né, virem ou não. Legal, obrigado. Com relação a esse lance das plantas lá, eu não sei se você aceita a contribuição, porque naquele dia também eu cheguei a registrar alguma coisa aí, depois se você quiser, apenas para situar, eu tenho uma coisinha ali que eu registrei, que foi muito bacana aquele dia lá, eu acho que às vezes segundos pode ser, né? Depois a gente fala. Com certeza, eu acho. Eu vou comentar um pouco, umas coisas a acrescentar, e depois quero fazer uma pergunta também. Na verdade, 2 perguntas. Mas é que ele perguntou da questão do seu time, né? Eu tenho um palpite de que pode ser geracional um pouco, ou ele está aprendendo também, ele está começando esse processo de aprender, acho que às vezes as coisas saem assim também, né? Eu escrevo crônica, eu sinto um pouco isso, sabe? Não sei. Bom, mas não é para falar disso. Mas isso é um DNA que é quando o cara começa a descobrir no audiovisual, Sim. você acha a sua vertente. Então, são características que sempre vai ter no trabalho dele. Então, para quem trabalha com audiovisual, você reconhece as pessoas pelo trabalho. É muito louco, isso é um DNA mesmo. Mas eu achei interessante isso que ele notou na hora que ele foi descrevendo, que a lagarta, que tem um contraste muito legal, que a lagarta ela é lenta e a formiga, parece que a formiga está acelerada até na hora, né? Quem nunca presta atenção numa formiga andando acha que o vídeo tá... que o Gustavo acelerou o vídeo naquela hora, né? Mas é aquela velocidade. Mas é um movimento, né? Sim. E então, tem 2 coisas que eu queria perguntar. O André, né? Isso. Falou que são micro-universos. Eu queria saber se você acha que as punks são micro-universos, porque eu acho que na verdade elas estão. Não sei, a minha percepção é que já não cai no micro-universo, né? Mas com relação a isso, acho que seria legal você falar se tem alguma. Eu realmente não sei, assim, tem alguma influência, alguma. Quase que um modelo, alguma coisa que te inspira, né? Alguma inspiração pro curta do Haga, ou não, surgiu, assim. Tem alguma coisa que você assistiu e você falou, nossa, então acho que penso isso aqui pra conduzir isso. Qual que era a primeira? No micro-universo. No micro-universo. Então, sobre isso das punks, é interessante ampliar essa discussão, né? É uma coisa que a gente vai fazer muito no filme também, sobre que a gente pretende, né, expressar no filme essa relação com as punks, porque são plantas, literalmente, traduzidas ali na sigla, plantas alimentícias não convencionais. Mas ser não convencional significa que elas atualmente não estão sendo produzidas e
as pessoas não estão se alimentando dela como deveriam estar, né? Não exatamente produzidas, porque elas são espontâneas, elas dão em quintais, em ruas, são negligenciadas, né? Como o professor comentou no vídeo. As punks são normalmente plantas que são de uma cultura tradicional, que aqui no Vale do Paraíba algumas pessoas estão um pouco mais próximas disso, por estarem a gente está numa área rural, né? Então a gente está mais próximo do que o avô comia, do que o pai comia, e às vezes pode acontecer dessa lembrança ainda estar viva de algumas plantas, né? Mas isso tem se perdido, assim, a gente foi para vários lugares, conversou com várias pessoas, e a gente tem observado que as punks estão se tornando cada vez mais punks. Que a ideia da punk é ela não se tornar mais uma punk, ela ser uma planta, voltar a ser tradicional, né? Uma planta convencional. Não que ela permaneça nesse status de punk. Não é legal a gente ficar falando assim punk, a gente quer saber qual planta que é, né? Então, por exemplo, estamos falando da taioba, estamos falando da Oropronomes, estamos falando de... Aí você vai, às vezes, num restaurante gourmet que se apropria da ideia de punks, fala lá, salada punk. Mas o que tem dentro ali, né? É uma coisa exótica, é um micro-universo? Aí que tá, né? Não é um micro-universo. Está disponível, está em todos os lugares, mas atualmente tem se tornado esse micro-universo de uma coisa iguaria, uma coisa antiga que as pessoas comiam, e agora só um clubinho ali de chefes de cozinha que descobriram o que era e falar, isso aqui é um negócio punk, mas dá no quintal da pessoa e ela não sabe que é tradicional, que é da cultura dela. Então acho que não deveria ser, mas está se tornando um micro-universo a questão da punk. Acho que é isso. E sobre o Rata que ele comentou, o Rata eu não tive uma inspiração tão clara de algum filme, mas só para comentar, né, o outro filme eu tive duas inspirações assim, da Microsinfonia. Existem, acho que eu não vou conseguir lembrar exatamente o nome, mas é Sinfonia de... Qual é o filme antigo? Documentário antigo, Sinfonia de uma metrópole, eu acho, que é em Berlim. E ele tem essa característica da montagem rápida também. E aí mostra aquela cidade acontecendo coisas, né, em Berlim e tal. E aí a ideia é uma microsinfonia daqueles insetos. E aí tem outro filme que é o Microcosmos também, que é um filme inteiramente em macro, assim, poético. Então, foram duas inspirações principais do filme. Gustavo, falando das plantas ainda, aqui é só um palpite para quem sabe um próximo trabalho ou uma próxima pesquisa. As plantas convencionais, elas têm partes não convencionais, que pouca gente sabe que pode ser consumida. E já faz um tempo, como a gente tem um pezinho na roça, a gente sabe, a gente come, né, talos, folhas de coisas que as pessoas da cidade não comem, né? Até recentemente foi bem bacana que a gente descobriu que a nossa cultura é muito pobre nesse aspecto, porque nós fomos fazer um trabalho em São Sebastião e a chefe de cozinha, ela era africana, e ela pediu para levar daqui, porque não se achava para comprar em lugar nenhum, nem no Ceasa, um feixe de folhas de abóbora. A folha da abóbora, para o povo africano, é como se fosse a couve para a gente. E eles fazem vários pratos com a folha da abóbora. Então a folha da abóbora acaba sendo uma punk, e a abóbora não é. E tá tudo no mesmo pé. Eu acho que essas curiosidades, de repente, elas podem virar um filme, porque eu acho que, da mesma forma que, mesmo eu sendo uma pessoa que tem um pezinho na roça, então comer broto de feijão pra gente é natural, tanto quanto comer o feijão, né? Comer broto de outras coisas, folhas e talos de outras coisas pra gente é tão natural quanto, né, o fruto que a gente vê na feira. Mas mesmo assim, em contato com uma outra cultura, a gente percebeu que a gente ainda consome muito pouco, né, os talos, sementes, folhas, raízes,
que estão disponíveis para todo mundo e a gente joga fora também. Então, de repente, eu acho que fica aí uma curiosidade, né, para que, sei lá, de repente desperte o interesse de explorar lá na frente. E a mesma coisa com relação às frutas, né, frutas doces. As frutas convencionais que tem na feira, todo mundo sabe, ok, beleza, mas só quem tem uma vidinha de zona rural sabe o que é umbu, o que é ingá, o que é araçá, o que é beija-uva, o que é coquinho do brejo. São coisas que a gente comia, não come mais, porque não tem na feira, e para você ter acesso a esses frutos, você tem que ir muito longe buscar. E às vezes a pessoa tem no quintal e não sabe o que é, acha que é mato e joga fora. Então, né, a árvore está grande, vai lá, corta, está carregada de fruto, mas não sabe o que é fruto, joga fora com fruto e tudo. Então, acho que dentro dessa sua ideologia, dentro desse seu estudo das plantas, de repente o lado curioso das plantas também fosse interessante abordar, porque acho que tudo está dentro de uma tabela nutricional bem mais saudável do que a gente tem o hábito de usar, né? Então era isso, era deixar essas curiosidades aí para, de repente, lá no futuro, virar um filme também, ou, sei lá, tema de palestra, de estudo, alguma coisa sobre. Porque são coisas interessantes e são hábitos que a gente precisa voltar a ter, né? É isso. Já deu o próprio depoimento dela. Já nos créditos vai estar lá, imagens cedidas por TV Cidade. Já coloca. O André fez aí o vídeo, né? É porque é isso, a gente, nesse filme, aí, como é um curta sobre punks, a gente quer trazer um pouco do Vale do Paraíba, trazer um pouco das punks, e nomear as punks um pouco também, e mostrar o que são, e falar um pouco da herança. Então a gente tem uma missão difícil, assim, de condensar tudo aquilo e comover de alguma maneira. Eu pensei algumas vezes em estender também, fazer outras coisas, sabe? Talvez pro futuro, quem sabe, fazer uma websérie. Aí a gente pega e fala assim, não, a gente vai falar hoje de tal punk, vamos lá, e receita e tal foto. E é isso. O professor também, ele fala na entrevista, as punks também podem ser partes alimentícias não convencionais. Então, você tem lá, por exemplo, o talo da cenoura, mais comumente, às vezes tem pessoas que usam até, mas a maioria pede para tirar, né? No próprio Mercadão a gente vê muita gente com talo de cenoura. E são muitas possibilidades, né? E quando a gente fala também de punks e plantas alimentícias não convencionais, a gente está falando todas as partes também, igual você falou dos frutos. Então tem a planta, ela tem um fruto, ela tem a raiz, ela tem... Então, cada parte tem uma função ali. E a parte da cozinha, né, que é muito importante também, porque não adianta a gente falar assim da planta sem mostrar as possibilidades que dá para fazer com ela, né? Para resumir, assim, o que a gente tem lido assim, em alguns lugares, é que as pessoas falam da cozinha por semelhança. Então, por exemplo, se você tem um tubérculo, como um caramoela, que é bem comum aqui na região, você cozinha pela semelhança dele, qual o outro tubérculo. Então, a gente tem uma batata, tudo que dá... Provavelmente tudo que dá para fazer com uma batata também dá para fazer com um cará, por exemplo. Um purê, alguma coisa assim. Então são coisas que dá para explorar. É um universo realmente muito rico. É muita coisa, assim. Acho que rende aí muitas ideias. Obrigado pelo comentário. A abóbora é como tira, né? Sim. A folha da abóbora. O broto, né? O broto as pessoas comem como cambuquira. Agora, a folha grande mesmo, as pessoas até, a gente percebeu, que a pessoa fala, mas isso tem um pelinho, isso vai pegar, né? Tem a maneira de extrair o pelinho. E é muito legal, né? E às vezes pela característica da planta, não vou comer isso, tem pelinho, vai ficar pinicando. A gente comeu, não tem nada a ver. Eu tirei pelinho, a folha não? A gente tirou. Da cambuqueira teve que tirar. Tem que tirar tudo. Deve ser isso, né? Toda comida ela tem um preparo. Então, uma outra questão que a gente vai falar do filme também é isso. Uma embalagem ali que você abre e você tá comendo o quê também, né? Mas é melhor tirar uma embalagem ali de um alimento ali que vai te trazer muito mais benefício. Né? Mas é a dificuldade atual de se acessar e ter conhecimento sobre isso. Então, muita coisa para falar. Bom, esses trabalhos, eles pretendem ter continuidade, por exemplo, com relação a esse olhar que você tem sobre os espaços públicos que você fez aí no Microsinfonia, você pretende explorar outros espaços públicos
Com relação ao personagem, você tem intenção também de fazer outros personagens que têm assim, importância social e cultural para a cidade? E com relação ao filme sobre as punks, como que vai ser a estrutura dele? Vai ser um curta-metragem igual a esse? Ou tem a ideia de ser um médio ou até um longa-metragem, dado a importância do assunto? Com relação aos filmes, aos dois, você tem, por exemplo, intenção de transformar em série? Seja a questão dos espaços públicos, na questão de personagens, tem intenção de fazer outros personagens? Eu acho que eu tô satisfeito assim, com o trabalho do Microsinfonia e do Jorge, assim, eu acho que finalizou ali, sabe? Porque eu queria falar da personalidade mesmo, que é o Jorge, mas isso que você falou é uma coisa que realmente passou pela minha cabeça, assim, falar de outras personalidades da Terra. A gente teve algumas ideias, né? Eu não sei se eu falo até hora ou não, mas Fala, tem algumas pessoas que a gente queria entrevistar, assim, que a gente fez alguns roteiros e tal. Tem pessoas que não são exatamente personalidades assim, tipo, nossa, fizeram. Que tem essa coisa assim, porque o Jorge tem muito peso, né? Ele realmente mexe com uma coisa extremamente grande, assim, que é o quadrinho e tal. Mas tem outras personalidades assim, mais comuns do dia a dia que eu gostaria também de entrevistar. Tem professores que eu gostaria de entrevistar. Enfim, são pessoas assim que eu vejo que tem alguma paixão por alguma coisa. Eu acho que esse é o link. Pessoas que são... Por que essas pessoas são tão ligadas ao que elas fazem? Eu acho que eu tenho uma ideia de série em relação a isso. Tem uma professora minha que ela estudava pássaros e tal, e agora ela foi para cerâmica. E você vê que ela tá assim, focada na cerâmica, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que me chamou a atenção. Assim, eu tenho ideia de conversar com ela um dia sobre isso, ver se ela topa. E eu acho que eu tenho esse interesse, assim. E sobre microsinfonia eu tinha interesse de ideias derivadas, né, de mexer com essa parte de insetos ainda. Eu tive algumas ideias ainda, assim, mas vamos ver, coisa mais pra frente. E com relação ao filme da Punk, ele vai ser um curta, um médio, um longa? Isso. Vai ser um curta-metragem, né? A gente não sabe até ainda assim, o tempo exato, mas vai ter até meia hora, né? Vai ser isso. E até para alcançar assim, mais pessoas, mais festivais e tudo mais, acho que a intenção é essa. Até porque eu acho que a gente não tem material suficiente para um longa que seja... A gente quer ser mais acessível, sabe? Essa é a questão. Eu acho que, na minha opinião, o curta vai funcionar melhor agora. O Daniel falou ali uma questão a respeito do DNA do seu trabalho, e aí o Feliz também chamou a atenção por ele mesmo, né, que ele também é um documentarista que faz tudo sozinho. Você acha que isso está muito ligado a você coordenar toda a produção, todo o contexto, roteiro, direção, filmagem, até que ponto isso é benéfico, é legal, você considera que outros trabalhos podem vir assim, ou pretende, de repente, trabalhar com uma equipe maior, tá mais com um olhar mais fora do projeto, né? Olhando de fora e coordenando a equipe, né? Esse a gente vê que tem bastante sua cara, né? Tem novos projetos com uma organização até técnica diferente já pensada para frente? Eu acho que tem a ver, sim, a montagem, mais assim, essa coisa que o Daniel falou. Porque é isso, é uma busca mesmo. Eu fui buscar o Jorge, eu tive que pegar e dar um jeito de ir lá atrás dele, depois ir lá na feira onde ele estava, depois arrumar o microfone, arrumar a câmera, então eu fiz realmente tudo sozinho. Assim. Eu acho que o do Jorge foi até mais difícil que o dos insetos, porque dos insetos realmente eu acho que é até mais... talvez um pouco mais fácil de fazer sozinho. Porque é uma coisa ali, minha com um inseto ali, é difícil filmar, assim, outra pessoa em cima ali, talvez não seria tão... De repente segurar uma luz, às vezes eu poderia te ajudar, né, sempre bom, mas eu acho que não tanto quanto o do Jorge. Eu acho que se tivesse uma equipe
para filmar e ajudar ali, por exemplo, a câmera, com som, realmente é muito melhor, assim, uma coisa que eu não abriria a mão. Não quero ser totalmente sozinho, assim, não. Tanto que esse filme de punks, que eu não comentei totalmente, mas eu falei, o Rodrigo, que ele tá me ajudando muito, e mesmo assim, é difícil fazer em 2 pessoas. Ele ajuda na entrevista e tal, eu tento filmar, mas às vezes eu quero entrevistar também, e a câmera torce, putz. Então, seria legal, assim, ter uma equipe mais completa, né, para fazer as coisas. Né? Eu tenho interesse, sim, de ampliar isso. Bom, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse aí seus contatos. Quem quiser aí, de repente, apoiar, né, esse trabalho das punks, tem uma vaquinha, tem um Pix, de repente, para mandar. Porque o projeto independente é assim, né? A gente tem que aproveitar o momento, né? Onde te achar, quem quiser exibir também os trabalhos, de repente, né, numa escola, promover um debate também, que achei muito interessante, levar para outros lugares, né, outros projetos também, fique à vontade. Eu tenho, acho que o meu principal canal é o Instagram mesmo, que é monge_fotos com PH. E aí lá eu tô sempre disponível assim, para conversar, para esse tipo de coisa, para oferecer material, enfim, para tudo, para apoio também principalmente. É lá. Bom, agradecer a todos que participaram aí dessa sessão, né, do projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, aqui no nosso coletivo de cinema da cidade, no Cineclube Coronel Pituba, hoje com o cineasta, o Gustavo Monge, lançando, né, aí os seus trabalhos também aqui no nosso Cineclube. Muito obrigado, Gustavo, por trazer esse projeto para a gente, né? O Gustavo também que está fazendo aí algumas edições, né, aí do SIC. Quem acompanha nas nossas redes sociais sabe disso, né? Muito bacana. O Gustavo é um dos editores, Felício editou primeiro, o Fábio também, né? Fábio Gama lá da Ilha Própria, né? Isso é muito bacana, que a gente vê que tem bastante gente aí com trabalhos legais, né, para a gente acompanhar, e também a gente está dialogando. A produção é da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade, com coprodução do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e Escola de Mídia Comunitária. O Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba encontra-se localizado à Rua Taviano da Costa Vieira, número 15, esquina com a Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 540, no centro de Taubaté. Acesse as nossas redes sociais para conhecer melhor o nosso trabalho.